A verdade tarda, mas não falha. Bolsonaro, a gente ainda vai ter que pedir muitas desculpas para Bolsonaro. O Brasil vai ter que pedir muitas desculpas para Jair Messias Bolsonaro. Porque, preste atenção, ele foi muito acusado sobre a questão da Covid, né? Então, esses múltiplos processos e pedidos de investigação contra ele sobre a gestão da pandemia do Covid-19 foram arquivados, todos eles, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público por falta de provas concretas ou por questões técnicas. O ministro Cássio Nunes Marques, do STF, arquivou uma notícia-crime que acusava Bolsonaro de tentar interferir na CPI da Covid. O Ministério Público Federal arquivou uma representação que pedia para investigar o ex-presidente e seus familiares por supostos crimes na pandemia, incluindo acusações de genocídio. Olha só. Quantas vezes xingaram ele aí, né? Genocida, né? Isso aí, político da esquerda aí, ó, a rodo. Pedir desculpa não, tinha que indenizar o Bolsonaro por causa disso, né? O Supremo Tribunal Federal já havia extinguido ações movidas por partidos políticos que acusavam o governo de omissões na compra de vacina. O entendimento majoritário foi de que os pedidos perderam o objeto com o avanço posterior da vacinação e o fim do estado de emergência sanitária. Mas isso aí é algo assim que ainda está latente, né? Não tem como culpar o homem dele de genocida, não tem. Isso aí foi né, uma neurose, né, uma mediocridade para explorar de forma política essa questão de uma tragédia, né, da humanidade. Mas o que ficou interessante é que agora saiu, teve lá na subcomissão, eu vou até mostrar aqui, ó, algumas imagens, está em inglês, tá, gente? Mas eu vou tirar o áudio em inglês e vou continuar falando sobre esse assunto, tá certo? Começa aqui com o áudio, ó, só para vocês terem ideia. The spread. It is none of any other human being in this. Bem, isso aí é a Subcomissão Permanente de Investigações do Senado dos Estados Unidos, que realizou uma audiência crucial intitulada A Corrupção da Ciência e das Agências Federais de Saúde. Como autoridades de saúde minimizaram e ocultaram a miocardite e outros eventos adversos associados às vacinas contra a Covid-19. Especialistas, médicos de destaque e juristas prestaram depoimento. O Dr. Mark Kulogat, não sei falar o nome direito, apresentou conclusões de uma ampla série de autópsias, afirmando que, em 73,9% dos óbitos pós-vacinação examinados, as vacinas de mRNA contra a Covid foram consideradas a causa provável, uma alegação que gerou intenso debate na comunidade médica. Agora você imagina, 73,9%, quase, né, 74% dos óbitos foram feitas autópsias, né, que essas pessoas tiveram, né, a causa da morte provável a vacina de mRNA contra a Covid-19. Então, esse debate aconteceu lá nos Estados Unidos e gerou muita polêmica. E foi uma audiência calorosa. Por exemplo, o Bolsonaro, na época, né, ele fez diversas declarações públicas questionando a segurança e apontando supostos efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19 ao longo da pandemia e nos dias seguintes. Em dezembro de 2020, ao criticar as cláusulas de isenção de responsabilidade no contrato da Pfizer, ele declarou: se você virar um jacaré, é problema seu.
Ele afirmou posteriormente que a frase foi uma figura de linguagem. Em dezembro de 2021, Bolsonaro associou, né, as vacinas ao surgimento de casos de trombose e embolia. Em outras transmissões ao vivo, ele chegou a associar a vacinação ao desenvolvimento do vírus da HIV, né? Em meados de 2023, durante um evento partidário, o ex-presidente afirmou ter lido na bula que a vacina de tecnologia de RNA continha grafeno e que as substâncias que se acumulariam nos testículos e ovários. E aí foram várias declarações. E em janeiro de 2022, ele criticou duramente a imunização de crianças de 5 a 11 anos, afirmando que os possíveis efeitos adversos não justificavam o uso e que os impactos ao longo prazo era uma incógnita. Então, houve sim, né, o governo, na época do Bolsonaro, ele fez vários alertas chamando atenção para os riscos dessa vacina, porque era uma vacina que estava em caráter experimental, então os laboratórios não podiam garantir 100%, né, que isso não teria problemas, não trairiam problemas para eles. Mas o fato é que sim, isso acabou gerando muitos efeitos colaterais e pode-se dizer que, né, 73% das causas de óbitos após vacina foram associadas às vacinas, segundo esse depoimento. Então, no canal The Economic Times, dos Estados Unidos, aqui vocês não vão ver isso, até porque está em inglês, né? Tem um vídeo lá que fala assim sobre, né, a CIA está nos mostrando o dedo do meio. Senadores republicanos explodem em acalorada audiência sobre o acobertamento da Covid. Tem outro vídeo, né, e os vídeos são assim, longos, né? Tem vídeo que dura, né, assim, 12 horas. Outro vídeo. A vacina contra a Covid tem piores efeitos colaterais de todos os tempos. Declaração bombástica do Dr. Roger abala a audiência acalorada, né, no Senado. Outro vídeo bacana também que está sendo colocado, que diz o seguinte: proteína spike ou tumores? Alegação alarmante sobre vacinas de mRNA contra a Covid-19 causarem câncer em audiência no Senado. Então, o tema gerou grande repercussão e está fazendo muita gente repensar, né? E aí nós temos essa possibilidade de ter, né, vamos voltar aqui para mim, de termos que pedir desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, por estar alertando as pessoas do risco que era a vacina. E depois nós tivemos. Eu não sou contra a vacina, não, viu, gente? Eu acho que vacina é importante. Eu, quando era criança, eu tomei muita vacina, né? Vacina contra pneumonia, vacina contra tuberculose, né? Vacina contra paralisia infantil. Então, ao longo dos anos, né, ao longo da humanidade, né, dos estudos, do aprofundamento dos estudos, muitas vacinas, vacina contra a poliomielite, né? Então, há avanços, né? Médicos sérios, cientistas sérios, né? Uma medicina séria, conseguiram avançar, né, nessas questões. No caso dessa última pandemia, a gente tinha um presidente que tinha uma responsabilidade enorme de conduzir uma pandemia que estava deixando a humanidade pavorosa. E ele teve bom senso, né? Por quê? Porque, olha, nós tivemos o governo do PT 2002, depois 2006, depois 2010, depois 2014. Aí, em 2018, entrou o governo Bolsonaro, depois de 4 mandatos, né? Entrou o governo Bolsonaro e veio essa pandemia. E nessa pandemia,
A hora que você achava que o Brasil ia conseguir respirar, né, por sair da esquerda, a esquerda vem e cria um terror falando que ninguém tem que sair, todo mundo tem que ficar preso dentro de casa, que a economia se vê depois, que ninguém precisa trabalhar, que tem um vírus esparramado por aí, né, que ninguém pode sair contaminado. Né? E aí, Bolsonaro falava: não, a economia não pode parar, né? Esse alarmismo é prejudicial. A vacina tem efeitos colaterais? Tem, vocês podem, né? É uma opção, não é obrigado a vacinar, né? Muitos, aí, 73,9% de pessoas que tiveram autópsias, né, após tomar da vacina foram associadas à, né, à vacina. Então, quando a turma ficava metendo pau no Bolsonaro, falando que ele tá. Não, Bolsonaro estava certo o tempo todo, né? Alertando. Olha, você não é obrigado. E tem, né, também, nesses estudos aqui que estão sendo feitos lá nessa audiência, vou continuar mostrando aqui, ó. Tem até uns gráficos aqui, ó, que fala sobre né, os tratamentos alternativos que os médicos ficaram proibidos de usar e como eles foram mais eficazes do que as vacinas, né? Por exemplo, ali fala da ivermectina, fala de outros, né, outros medicamentos. Então, quando Bolsonaro tentou, né, colocar, olha, vocês podem, né, se proteger de outras formas mais seguras, foi criticamente atacado, foi violentamente atacado, né, por uma imprensa irresponsável, por uma imprensa odiosa, por uma imprensa vingativa, né, que queria de tudo quanto é jeito queimar o governo do presidente Bolsonaro, associando ele, né, a essas catástrofes todas que estavam acontecendo. Inclusive, o, né, o calcinha apertada João Dória, quando estava lá no governo de São Paulo, foi um dos caras que mais, né, tentou tirar proveito em cima disso, porque ele queria ser o herdeiro, né, da direita e acabou se ferrando, tendo que sair do Brasil porque ficou uma pessoa até indigesta aqui no Brasil. Então, o brasileiro vai precisar pedir muitas desculpas a Jair Messias Bolsonaro. Né? Não é à toa que o homem ganhou essa popularidade toda e consegue lotar né, as ruas com a multidão voluntária. Por quê? Porque as pessoas de bom senso sabem, né, que ele estava sendo vítima de muitos abusos, de muita crueldade, né, de uma mesquinhez, de uma responsabilidade, tudo porque era um presidente que não era de esquerda. Né? O caso da Marielle Franco, que, né, depois que descobriu, tentaram associar a morte dela ao presidente, à família do presidente. Foi aquela neurose, esses partidos de esquerda todos, né? Não, ele matou Marielle, aquela coisa toda. Depois, quando descobriu que foram os irmãos Brazão, e esses irmãos estão envolvidos aí com a política da própria esquerda, né? Pronto, não se fala mais no assunto, morreu, águas passadas não movem moinhos. Por quê? Porque não deu certo, só serviu para tornar o Bolsonaro mais forte, né? Então, tudo isso faz com que a sociedade tenha que repensar e pedir muitas desculpas para Bolsonaro. A questão de acusá-lo de misógino, por exemplo, que ele não gosta das mulheres. Se você for ver hoje, né, de todas as primeiras damas que o Brasil já teve, né, a esposa do Bolsonaro foi a única que conseguiu parear ombro a ombro com ele em termos de poder no Brasil. De cara, na posse do Bolsonaro, né, ela já quebrou o protocolo. Ele deu espaço para ela. Foi a primeira dama da história do Brasil que fez um discurso na posse do presidente. Isso nunca aconteceu. Então, a Michelle falou para ele assim: como é que ele chama? Meu galego, eu quero falar, eu tenho uma coisa que eu quero falar no dia lá da sua posse. E você sabe que ele nem perguntou o que ela queria falar, nem quis saber. Falou: olha, você que sabe, você quer falar? Você fala. Olha só. E ela falou, né?
e ela falou e ganhou o Brasil naquele dia. Ainda colocou, né, a linguagem dos surdos e mudos, que acabou virando, né, uma, uma norma quase geral, né, que ela implantou naquele dia e passou a ser quase uma norma geral que a própria esquerda adotou, né? E hoje, a Michelle é considerada a mulher mais poderosa do Brasil e uma mulher que foi fazer campanha e que foi criar o PL Mulher. Olha só que missão, né, que essa mulher teve. Ela não foi só uma esposa, não foi só uma primeira-dama, né? Foi uma líder política que foi atrás formar base política. Então, a pecha de misógino para ele também, as mulheres têm que pedir desculpa, porque, olha, se Michelle ganhou esse protagonismo todo que ela tem hoje, deve-se, né, ao cavalheirismo e à compreensão de Jair Messias Bolsonaro, que soube tratar sua companheira de igual para igual. Tá certo? E agora, muitas coisas estão acontecendo, né? A Michelle está sofrendo várias críticas, vários ataques, até por aliados de Bolsonaro, né? Pessoas amigas, pessoas que idolatram, né, o Jair, né? Hoje fazem assim uma cara feia, né? Um olho virado para a esposa do Jair Messias Bolsonaro. Então, até nisso, o Jair Bolsonaro é injustiçado. Até aqueles que são seus aliados criticam, né, a sua companheira, né, a sua fiel escudeira, aquela que está ali com ele, dia e noite, defendendo, né, a sua honra, o seu legado, né, e a sua saúde, e a sua dignidade, que é mais importante. Não é isso? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Olha, esse vídeo número 1043 da nossa Comissão Cidadã de Inquérito, se você não compartilhar, ninguém vai ficar sabendo disso, porque eles estão escondendo isso do povo. Tanto que isso aí eu só consegui, está em inglês, eu não consegui nem traduzir, porque eu não sei inglês, entendeu? Então, é uma audiência longa, um debate intenso, mas que a turma lá está brava com esses agentes de saúde, porque eles omitiram muita coisa, entendeu? E olha, se for ver, quem acusava de Jair Messias Bolsonaro de genocida, né, agora está resolvendo, está virando assim como um rebote, né? Eu acho que o genocida ficou do outro lado do balcão, né? Tomando os abutres, quanto pior, melhor, né? Então tá bom. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos, né, e com aqueles que não acreditavam em você. Ah, tá vendo? Olha, eu falei para você, a verdade tarda, mas não falha. E já agradecendo a turma do Pix, a turma que mandou o dinheirinho ontem, né, no jpnoticias@gmail.com. Valeu, galera. Estamos aqui para isso, para dar vazão àquilo que você gostaria que nós falássemos. Tá certo? Então tá bom. Fique com Deus e até a próxima.